Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, eu sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal sobre a vinda de Cristo e o fim do mundo, do ponto de vista preterista parcial e pós-milenista. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a IA, a chamada inteligência artificial. Eu não sou um expert no assunto, eu não sou um programador, mas o que eu vou falar aqui é associado com a profecia bíblica. A definição de inteligência artificial, segundo a própria inteligência artificial, é a seguinte: inteligência artificial é a capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprender, resolver problemas e tomar decisões. A inteligência artificial, eu sempre costumo dizer que ela faz a mesma coisa que os seres humanos fazem. Ela pode escrever textos, ela pode calcular, ela pode aprender, só que com uma diferença: ela faz isso em questão de segundos, em questão de minutos. Um ser humano que poderia demorar algumas horas para fazer um texto muito bem elaborado, ela faz isso em questão de segundos, porque ela tem um arquivo com bilhões de informações, né? Então ela tem essa capacidade, mas basicamente se ela faz a mesma coisa, então não há algo tão extraordinário, pelo menos do meu ponto de vista. Extraordinária é a capacidade, a rapidez com que ela faz e como ela vai poder a humanidade, ajudar a humanidade a evoluir muito, né? E aí, como sempre, tem os pessimistas, né? Fantasiosos, que diz que vai ser usada pela besta do apocalipse, que ela vai trazer o caos, que ela vai se rebelar contra o ser humano e vai dominar o mundo, né? Coisas dignas de filme de Hollywood, né? Aliás, o grande culpado disso, no meio evangélico, é aquela visão escatológica chamada dispensacionalismo, que para mim é um celeiro de fantasia, sabe? Não pode dar um terremoto na África porque Jesus está voltando. Não pode haver uma melhora na tecnologia porque a besta vai usar. Quer dizer, nunca é Deus quem vai usar, nunca são os filhos de Deus. Sempre é a besta, é o anticristo. Tudo isso vai ficar para o anticristo usar, mas nunca é para o benefício do reino de Deus, né? E os amilenistas que vêm das igrejas reformadas também são culpados disso. O amilenismo é tão nocivo e tão corrupto quanto o dispensacionalismo. Então, esse barril de fantasias que anticristo e besta, que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, nós ouvimos isso na década de 90. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu mesmo até associava com a profecia bíblica, com a profecia da Bíblia, a, a questão a questão do desemprego que o computador ia gerar, mas no final das contas ainda faltou gente para preencher vaga, e a inteligência artificial vai fazer isso muitas vezes mais. Ao mesmo tempo que vai ser extinguido certas profissões, vão ser criadas muitas outras mais, a capacidade criativa vai aumentar muitas vezes mais. Não se acabaram os artistas, muito pelo contrário, vai ser muito mais promissor o mundo artístico, o mundo do trabalho. E, e digo até mais, ao ponto do ser humano não preencher as vagas de trabalho que poderão ter. Eu digo isso como leigo, mas mais ou menos, pelo que eu já li, pelo que eu já vi, eu tenho uma certa noção sobre isso, inclusive junto com a profecia bíblica, né? Porque a Bíblia não mostra um futuro de caos. A Bíblia mostra, em Isaías capítulo 2, versículos de 2 a 4, que todas as nações vão se converter ao Senhor. Salmo 22, os últimos 5 versículos, diz que todos os povos da terra, todas as nações, até as ilhas mais remotas, vão se converter ao Senhor. Aí nós temos a semente da mostarda, a parábola do fermento, 1 Coríntios 15, que diz que Jesus, antes da ressurreição dos mortos, vai reinar até que todos os seus inimigos sejam destruídos. Ou seja, a humanidade tem um futuro brilhante pela frente. Um futuro em que o reino de Deus vai prevalecer e vai dominar este mundo antes da volta de Cristo.
Então o que nos espera não é o caos, é a restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículos de 20 a 21 é muito claro sobre isso. Convém que o céu o contenha até a restauração de tudo. Então Jesus vai ficar contido no céu, porque Jesus uns dias antes, no capítulo 1, lá de Atos, ele havia subido ao céu na sua ascensão, e os anjos falaram para os discípulos: olha, o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus vai vir da mesma forma como vocês estão vindo ele subir. Ou seja, Jesus vai voltar, vai descer do céu novamente, mas antes disso, lá em Atos capítulo 3, versículos de 20 a 21, convém que o céu o contenha até a restauração de tudo. Então, Jesus vai estar no céu, à direita do Pai, julgando todos os seus inimigos, e convém que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a inteligência artificial não vai estar na mão de ímpio. A inteligência artificial vai estar na mão dos cristãos. Se agora tem ímpio usando, se tem pagão usando, não tem problema. O futuro da humanidade é o reinado de Cristo prevalecendo em cada área da vida humana, na política, na arte, na cultura e na tecnologia. Toda essa tecnologia que nós temos hoje, todo esse desenvolvimento é fruto da profecia do reino de Deus, que iria melhorar todas as coisas. Então não vai haver um futuro de caos na humanidade. Ah, mas o CEO do Google, o presidente do Facebook, ou o Bill Gates da Microsoft estão falando que a inteligência artificial vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que vai dominar a humanidade, que vai haver um caos. Gente, para de acreditar em bobagem. Eu ouço essas besteiras desde a década de 90. É ecologista falando que até o ano 2012 ia morrer milhões de pessoas, que as geleiras iriam derreter, que o computador ia dominar o mundo, que ia trazer o caos. E isso tudo até 2012, 2010, 2030. Olha aqui, nós chegamos aqui. Nada disso se cumpriu. Eles não são palavra de Deus. Inclusive, essa praga chamada dispensacionalismo, que está infiltrada nas igrejas evangélicas, ele promove esse tipo de especulação. Eu fico até admirado como é que no passado eu pude acreditar em jornalista que pregava o caos. Porque quando a gente está no... Eu fiquei 15 anos no dispensacionalismo. Quando a gente está dentro do dispensacionalismo, qualquer declaração de um CEO do Google, da Microsoft, ou um ecologista, qualquer declaração desse pessoal aí, a gente trata como palavra de Deus. Olha, eles estão dizendo, ó, tá vindo, vai se cumprir a profecia. Mas olhar para a Bíblia mesmo e ver o que a Bíblia garante que vai acontecer, a gente não tem olhado. Muitos com o coração endurecido ficam resistindo. Uma alternativa interpretativa que não é nova. Aliás, se você não conhece o preterismo parcial ainda, saiba que ele sempre esteve presente na história da igreja. Desde os primórdios, Eusébio de Cesareia já interpretava Mateus 24 como que cumprido na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, sabe? Qualquer dicionário bíblico, qualquer comentário bíblico, você vai achar a interpretação de que aquele futuro imediato da igreja primitiva, sobre terremotos, guerras, o caos instalado, seria acontecido na geração da igreja primitiva. O Apocalipse seria cumprido ali, que é a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, fora isso aí, Jesus foi bem claro que o seu reino cresceria como a árvore da mostarda, como o grão da semente de mostarda, como o fermento que domina toda a massa. Então o reino de Deus cresce progressivamente, conquistando todas as coisas. Ah, mas Daniel 12, versículo 4, diz que a ciência se multiplicará. Ali não está falando de ciência. Quer dizer, a infelicidade nossa é ver a tradução ali como ciência, porque ciência nada mais significa do que conhecimento. O contexto ali é sobre o conhecimento da palavra de Deus que seria revelado no Novo Testamento.
Aí a pessoa vê a palavra ciência na Bíblia, olha, ela está falando do nosso tempo, porque é o tempo do fim. Daniel 12 não está falando do tempo do fim do mundo. Está falando do tempo do fim que viria depois que o ungido, que o Cristo seria morto. Que é a destruição de Jerusalém. Que seria instalado o caos, que Israel seria castigado por seus pecados. E ali fala que naquele tempo a ciência se multiplicaria, a ciência do conhecimento da palavra de Deus. Então não tem profecia bíblica do caos instalado por causa do multiplicar da ciência. Não tem. Isso é lorota, isso é conversa para boi dormir. E está na hora do povo de Deus parar de acreditar em fantasia. Os senhores pastores também precisam abrir os olhos e parar de acreditar em fantasia, em especulação profética. Não ligue, não dê ouvidos ao que os executivos de multinacionais estão dizendo, executivos do Google, ecologistas, todo esse mundo de pessoas aí que falam do caos, inclusive jornalistas, né? Eu acho que a imprensa já está mais do que desmoralizada para a gente ficar acreditando em papo furado de jornalismo que não é sério. Eu acho que a gente precisa se voltar para a palavra de Deus e ver que o futuro da humanidade é promissor e é maravilhoso. Se você quiser ficar sabendo mais sobre este assunto, acesse lá www.revistacristã.org. Inclusive eu escrevi um e-book chamado Inteligência Artificial, a Ascensão do Anticristo ou a Esperança em Cristo. É um e-book curto, não dá 40 páginas, sabe? Inclusive eu falo da profecia bíblica, né? Estou errando na palavra bíblica hoje. Fala sobre a profecia da Bíblia, a conexão com a inteligência artificial, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, né? Desmentindo toda essa escatologia pessimista que a gente tem visto aí nas igrejas aí. É só entrar lá, www.revistacristã.org. Aí tem a seção literaturas lá em cima, você pode clicar e ali você vai achar mais de 250 e-books. Inclusive lá embaixo, você vai rolando a página, lá embaixo, na seção outros e-books sobre escatologia, nessa seção você vai achar Inteligência Artificial, a Ascensão do Anticristo ou a Esperança em Cristo. Pessoal, até o próximo vídeo, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.